Aqui temos um disco compacto. Já fazem mais de 40 anos desde que o CD foi introduzido no mercado. Talvez muitos ainda se lembrem de ter convivido com eles, mas a maioria provavelmente não sabe o impacto que os CDs causaram, tanto nas nossas vidas como também na indústria. Quando foram introduzidos no mercado, eles foram uma grande revolução. Mas o que é que realmente o CD trouxe de novo na época? Por que foi tão importante? E como impactou as nossas vidas? Bem, antes de mais nada, o que é e como funciona um CD? Um CD é um disco compacto usado em equipamentos computacionais. Possui formato shot e circular. É feito de policarbonato, acrílico e alumínio. Impresso com uma longa espiral que atinge até 5,6 km de extensão. Os dados de CD são guardados em pontos dessa espiral que são os bits e length, do inglês pulse e terra. Esses pontos são chamados de bits, que compõem os dados do CD. Mas então, como funciona o CD? Primeiro, um laser infravermelho é disparado contra o CD. Quando o laser dispara contra um ponto lente, o laser é refletido para um sensor. Quando dispara contra um ponto pito, o laser não é refletido. Esse processo de reflexão e na reflexão é convertido em uns e zeros, que é a linguagem binária usada pelos computadores, podendo assim ler os dados do disco. Agora vamos para um pouco de história. Para falar sobre os CDs, é importante dizer que o CD não foi o primeiro disco óptico desenvolvido pela indústria. Esse título vai na realidade para o Laserdisc, que foi desenvolvido em 1978. Ele era capaz de reproduzir som e vídeo e tinha até mesmo uma qualidade superior aos concorrentes, que na altura eram as cassetes VHS e Betamax. Mas apesar da sua qualidade superior, o Laserdisc falhou comercialmente. A história do Laserdisc é grande e complexa e merece um vídeo próprio, portanto vou falar apenas de algumas razões mais prováveis de ter falhado comercialmente. Primeiro, a sua inconveniência. Um Laserdisc podia ter até 30 cm de diâmetro, o que dificultava o manuseamento. Devido ao seu tamanho, o leitor do Laserdisc precisava de motores potentes, que faziam muito ruído durante a sua leitura. Podiam apenas armazenar 1 hora de conteúdo em cada lado do disco, que obrigava a ter que virar o disco no meio de um filme. E ainda não possibilitava a gravação de programas de TV, enquanto as cassetes isso era possível. Outra razão provável de ter falhado comercialmente é o seu preço. No final dos anos 80, a sua produção podia custar até 5 dólares por disco. Em comparação, nessa mesma época, as cassetes VHS custavam cerca de 1 dólar por cassete. O Laserdisc pode até não ter feito sucesso comercial, mas teve uma importância muito grande, servindo de inspiração para o que viria a seguir, que no caso seriam os discos compactos. Durante os anos 70, a tecnologia laser estava a desenvolver-se muito depressa. Empresas como a Sony e Philips começaram a ver o potencial dessa tecnologia, acreditando que seria possível utilizar o laser para fazer um modo de leitura digital, ao invés das analógicas que ainda eram o padrão da época. Então assim começou o desenvolvimento do CD, com a Sony começando o projeto em 1975 e mais tarde com a ajuda da Philips que juntaria o projeto em 1977. Finalmente em 1982 foi lançado o primeiro CD, o Compact Disc Digital Audio, CDDA. Como o próprio nome indica, este CD era apenas capaz de reproduzir áudio, não sendo ainda capaz de armazenar dados pessoais nem de reproduzir vídeo. Este projeto foi denominado de Red Book, livro vermelho, que era o guia de como os CDs de áudio deveriam funcionar, sendo um dos 9 projetos que iriam existir no futuro, que mais tarde ficaria conhecido como Projeto Rainbow Book, livro arco-íris, já que estava dividido por 9 cores. Este primeiro CD foi desenvolvido para competir no mercado de áudio, que ainda era dominado pelos discos de vinil. O CD veio com muitas vantagens em relação à concorrência, trazendo um tamanho muito mais conveniente. Podia ser utilizado em carros e até mesmo em leitores de disco portáteis. Também não tinha o problema de ruído, que era comum nos discos de vinil, e trouxe muitos benefícios para as empresas, sendo muito fáceis e baratos de produzir. Esses fatores decidiram o sucesso do CD, conseguindo dominar o mercado de áudio, deixando os discos de vinil como coisa do passado. A procura de CD tornou-se tão grande que era comum encontrar um CD mais caro que os formatos da concorrência. Depois do grande sucesso dos CDs de áudio, começaram a trabalhar em um novo projeto. O novo CD faria parte do projeto Yellow Book, livro amarelo, que possibilitava o uso de dados no CD, o famoso CD-ROM. Foi disponibilizado para o público em 1986, sendo muito utilizado para a distribuição de software e também mais tarde para jogos de consolas. Mas seria em 1988 que haveria uma nova revolução, que iria competir com as disquetes, o CDR. O CDR fazia parte do projeto Orange Book, livro laranja. Laranja porque simbolizava a mistura do vermelho com o amarelo, ou seja, era capaz de produzir áudio e dados. Foi adicionado também a gravação por multi-sessão, que permitia preencher as sessões ainda não gravadas do CD. O CD veio com muitas vantagens em relação às disquetes. Na época em que o CDR saiu, uma disquete podia apenas armazenar menos de 2 MB de dados, eram muito frágeis e tinham um tempo de vida útil muito curto, de cerca de 5 anos. Enquanto o CD permitia armazenar até 700 MB de armazenamento, o que era incrível na época.
Também era muito mais resistente e tinha uma vida útil muito mais longa, de 20 a 100 anos, dependendo da qualidade do CD. Mas as disquetes tinham umas vantagens em relação aos CDs. Uma delas é que apareciam como armazenamento removível, facilitando a transferência de dados. Também era possível eliminar e colocar novos arquivos diversas vezes, tal como uma pendrive. Por isso foi então desenvolvido o CD-RW, CD regravável, que como o próprio nome indica, permitia gravar diversas vezes. Mas apesar de ser uma boa ideia, não causou grande impacto, já que chegaram só em 1997. A maioria dos CD players antes de 1997 não eram compatíveis com o CD-RW e também já se aproximava a chegada dos DVDs, que deixariam os CDs obsoletos. Depois dos CDs conseguirem substituir os discos de vinil com sucesso, e as disquetes quase por completo, desta vez iriam entrar no mercado audiovisual. Assim foi criado em 1993 o VCD, Video Compact Disc, que foi o projeto Whitebook, livro branco, que possibilitava a reprodução de fotos e vídeos para competir diretamente com as cassetes VHS. Foi um projeto ambicioso, mas o VCD vende muito mal no ocidente. Existem alguns fatores que podem explicar isso. O VCD tinha uma qualidade de som e vídeo inferior comparado com as cassetes, não tinha suporte a legendas e também não era possível gravar programas de TV. Grande parte do público ocidental já tinha leitores VHS em casa. Não fazia sentido comprar um leitor VCD para ver um filme com qualidade inferior, além de ser também um formato mais caro que o VHS. Mas se no Ocidente não fez sucesso, na Ásia já foi uma história diferente. O formato fez muito sucesso, especialmente na China, com 8 milhões de unidades sendo vendidas somente naquele país. Até 2005, mais de metade da população chinesa tinha pelo menos um leitor VCD em casa. Agora surge uma pergunta. Se o formato não der certo no Ocidente, por que é que deu certo na Ásia? A situação da Ásia era bem diferente do Ocidente, tanto pela economia mais fraca, como também com o tipo de clima mais úmido. A maior parte da população asiática não tinha um VCR em casa nessa época. Quando foi introduzido o VCD, apesar dos leitores serem mais caros que os VCRs, eles acabavam por ser muito mais baratos, já que o CD proporcionava uma facilidade de obter produtos pirateados. O VCD também tinha uma maior resistência à umidade, que era um problema comum com os VCRs. As empresas têm que tentar prevenir a pirataria. Uma das formas de tentar prevenir foi de impedir por DRM de fazer cópias para disco rígido e ser facilmente convertidos para estes formatos. Mas a DRM era facilmente contornada, havendo já na altura programas gratuitos para desativar a DRM do CD. A história do CD é realmente fascinante, entrando em diversos mercados diferentes, juntando tudo nisso. Não conseguiu ser bem sucedido em todos os formatos, mas serviu de base para o que os DVDs iriam fazer depois. As ideias foram geniais para a época. É incrível como os lasers foram capazes de alterar tanto o mercado da época, sendo usado até os dias de hoje. O CD realmente foi uma revolução na vida das pessoas. Quero agradecer a quem assistiu até aqui. Se gostarem do conteúdo, considerem clicar no like e subscrever no canal. Até à próxima.